é bom, cria o que é bom. E o contrário também é verdade. Mas o mundo está evoluindo muito rapidamente. E essa evolução rápida tem que ser também controlada. Eu sou conhecido como o professor Plauto Ricciolpo. Se fossem registrar todos os meus nomes, meu nome seria enorme. Eu seria Plauto, né, dos Reis, Ferreira, Junqueira, né, e Golene Ricciolpo. Por comodidade, meu pai deixou só Plauto Ricciolpo. Quer dizer, eu me misturei com todos, com os descendentes de italiano e com os uberabenses brasileiros, mineiros, com quem passei a conviver a maior parte e a melhor parte da minha vida. Tenho só um irmão. Esse irmão chama-se Osmânio Ricciolpo. Mora atualmente em São Paulo. É cirurgião dentista. O meu pai foi casado 2 vezes. De uma esposa, que era Ferreira Junqueira, né? Ele teve Plauto Ricciolpo e Osmânio Ricciolpo. Da outra esposa ele teve também 2 filhos, Roberto e Pedro. Roberto e Pedro, todos. Esse é um fato interessante da minha vida, viu? Porque eu nasci em Uberaba. Sempre morei em Uberaba, no centro da cidade. Eu nasci no centro e vivi e vivo até hoje no centro. De Uberaba, eu conheço naturalmente o centro onde nasci e muito pouco dos bairros. Então agora que a cidade cresceu, eu não conheço os bairros de Uberaba. Então, eu nasci na hoje chamada Rua Governador Valadares. E exatamente perto de um córrego que descia lá da fazenda da chácara dos Felicíssimos, né, para o centro da cidade, passava junto do que hoje nós temos lá os correios e telégrafos. Então, aquele foi o lugar que eu nasci. E nunca mais saí, porque passei depois a meninice na rua Segismundo Mendes, Vigário Silva, não é? Sempre no centro. Então, eu sou um cidadão do centro da cidade. Eu estudei na escola do César de Oliveira, não é? Eu estudei na escola normal. Na época chamada escola normal, né? Escola normal. Na época que eu estudei na escola normal, ela era onde hoje é o SESC, que, por sua vez, tinha o quartel lá atrás da escola normal, o quartel da Polícia Militar, né? O quartel da Polícia Militar, que hoje está lá no bairro Fabrício. Estudei no Colégio Diocesano, né? Depois de certo tempo, eu me transferi, aliás, minha família me transferiu para a cidade de Juiz de Fora e eu passei a estudar no Instituto Granberry de Juiz de Fora. Lá que eu tirei o 2º grau. O Instituto Granberry
teve muita influência na modelação da minha personalidade. Porque lá, além do estudo, eles me ensinaram a ser livre e responsável. Porque eu era aluno interno, mas tinha liberdade de fazer o que eu quiser. Eu tinha liberdade de sair da escola e ir para onde quiser. Lá eles já me davam, naquela época, a liberdade de que, nos fins de semana, nós, alunos, saíssemos do colégio e fôssemos procurar a nossa igreja. Nós íamos para onde quiséssemos ir. Quer dizer, eles moldaram a minha personalidade. Eu passei a respeitar todas as religiões. Todas as religiões para mim são boas, porque todas elas só querem coisas boas para nós. Todas elas nos ensinam coisas boas. Tive depois alguns problemas no decorrer. Depois de terminado o curso, vamos dizer, como é que nós chamávamos? Científico na época? O curso científico da época. Voltei para Uberaba. E Uberaba, naquela época, não tinha nenhum curso superior. Nenhum. Eu me mexia aí, essas coisas. A única coisa que eu podia cursar era o curso de contabilidade. Era um curso técnico. Aí, escola José Bonifácio. Escola José Bonifácio. Eu cursei o curso da escola José Bonifácio, parei outra vez. Eu tinha, naquela época, eu era rapazote, eu tinha ideias muito altas, eu queria fazer um curso superior de qualquer jeito, mas meus pais não tinham recurso para isso. Aliás, até preciso fazer uma justificativa quando eu digo que os meus pais não tinham recurso. Porque, a verdade, os meus pais se divorciaram, não é? Então, eu era o neto do Coronel Emericiano Ferreira Junqueira. Veja, Coronel Emericiano Ferreira Junqueira. Riquíssimo proprietário rural. Ele tinha uma fazenda lá no distrito, naquela época, de Dores do Campo Formoso, hoje Campo Florido. Olha! Era uma fazenda maravilhosa, enorme, margeando o rio Piracanjuba. Ele era um homem rico, pai de 12 filhos. Quando eu era menino, as filhas mais velhas dele já tinham casado com fazendeiros também ricos, quer dizer que era todo mundo rico. E a propriedade que ele tinha, naturalmente, dava para repartir entre todos os 12, daria propriedades avantajadas. E a minha mãe herdou uma avantajada. Mas ela herdou, entregou para o irmão, não é? O irmão, o que aconteceu? Mal sucedido em negócios, quebrou e ela quebrou. E nós ficamos sem nada. Quer dizer, herdeiros de pais ricos ficaram pobres. E essa pobreza me valeu muito, porque nunca esperei nada demais, porque meus avós sempre me ampararam muito, viu? Nunca deixaram faltar nada, nunca me deram nada demais. Eles eram austeros, econômicos. Na época, tinha os Ferreira Junqueira, mas os grandes proprietários da época eram os Borges e os Rodrigues da Cunha. Esses moravam na cidade e, naturalmente,
principalmente os Rodrigues da Cunha, procuraram levar os seus descendentes para as profissões mais importantes de toda a época. Quantos médicos nós não tivemos deles? Os nossos, porque o meu avô era muito austero, né? Continuaram fazendeiros e ricos por um certo tempo, porque os herdeiros masculinos dos meus avós todos fracassaram. Todos. Isso não me atingiu nada, porque o meu pai continuou nos ajudando, minha mãe no que era possível. E eu, quando chegou minha época de me sustentar, eu consegui me sustentar, consegui angariar bens e cheguei na velhice como um cidadão de classe média, tranquilo, feliz. Tive filhos dedicados. Eu não tive muitas aventuras, não. Poucas aventuras, porque a minha preocupação como descendente de gente rica, que não era rica e que sentia necessidade de ganhar a vida, eu trabalhava muito. Então, não tive muitas aventuras, não. Poucas. O meu objetivo era um só: vencer na vida. E vencer na vida, em grande parte, era ter dinheiro, ter bens. Tanto assim que eu sempre pensei e sempre executei o seguinte: eu não posso me casar enquanto não tiver minha casa. Enquanto eu não construir minha casa própria, eu não pensei em casamento. Mas mesmo depois de construída a casa própria, enquanto não modificasse, não mobilizasse, não desse um conforto, né? Não desse os móveis para a minha casa, tudo direitinho, eu não me casava. Só fui me casar com a casa própria, mobiliada, tranquilo. Casei com Teresa Mendonça, filha de João Mendonça e Amélia Mendonça. Tive 2 filhos, Plauto Reciopo Filho e Marília Mendonça Reciopo. Dei aos meus filhos a educação que eles quiseram. Um se transformou em engenheiro, brilhante, porque quando ele saiu da faculdade, ele já estava empregado numa grande indústria alemã. E só veio para Uberaba porque fez questão de vir para Uberaba. E a outra, Marília Mendonça, ela tornou-se médica. Depois de médica, se transformou em laboratorista. Então, ela é médica, dona de laboratório médico, brilhante também, casou-se, foi para Foz do Iguaçu, teve uma filha só, muito bem de vida. O Plauto Reciopo Filho, por teimosia própria, fez questão para vir de Uberaba, abandonou uma firma enorme, hoje ele estaria morando na Alemanha, porque ele tem capacidade para isso. Quando eu era jovem, em Uberaba, sem oportunidades, não é? Sem oportunidades de escola superior, eu passei a ajudar meu pai na lojinha dele. Ele tinha uma loja. Inicialmente, ele tinha um salão de barbearia, depois
passou a ser um pequeno comerciante, vendia artigos de luxo masculino. A loja dele ficava na Arthur Machado, número 7, lá no comecinho da Arthur Machado. Então ele tinha uma clientela especial. Os fazendeiros ricos, os homens ricos da cidade estavam só lá junto com ele. E aquela gente velha, donas de propriedades, políticas, essas coisas, estavam sempre lá junto com ele, sempre conversando, sempre com uns com outros, e eu lá perto, curioso, ouvindo a conversa deles. Eu aprendi muito ouvindo a conversa daquelas pessoas idosas, muito, muito, muito. Entre as pessoas que frequentavam a loja do meu pai, estava Erwin Piller, que naquela época já era dono do colégio Cristo Rei. E ele de vez em quando conversava comigo. Um dia ele me cercou lá e falou: Plauto, por que você não vai licionar? Eu falei: como eu vou licionar? E eu não tenho curso para isso. Ele falou: não, vai licionar que você adquire a experiência. Não fui. Mas ele insistiu tanto, conversou tanto comigo, que um dia eu falei: então eu vou. E fui licionar em primeiro lugar na escola Cristo Rei. Lá que eu comecei. Mas eu sempre li muito, sempre ouvi muito. Eu ouvia muito. Eu captava a experiência das pessoas mais velhas. Isso me fez muito bem, viu? Bom, aí quando eu estava já lecionando com sucesso, as outras escolas me chamando, eu passando para outras escolas, aí veio a cobrança, né? Mas você não tem registro, você não fez o curso para lecionar, mas o que eu vou fazer? Não, você vai fazer o curso apropriado e adquirir o direito legal de lecionar. É isso que eu fiz. Eu já tinha preparo próprio. Fui para Belo Horizonte. Lá, em primeiro lugar, tirei os registros para lecionar em primeiro grau. Mas eu lecionava aqui já em segundo grau. Tem que se legalizar. Voltei para Belo Horizonte, lá fiz curso para segundo grau, tirei os registros de segundo grau. Nunca falhei em um exame de suficiência. Então, no resto da minha vida, eu era professor legal, de primeiro e segundo grau. Você dava aula e tive muita facilidade na minha disciplina, geografia, por causa das minhas leituras, dos meus estudos. Eu lia de tudo que tivesse alguma referência geográfica, alguma formação disso ou daquilo. Se olhar hoje a minha biblioteca, você vai ver o número de coleções que eu tenho sobre tudo sobre a Terra, viu? Nunca fui dar uma aula sem, por exemplo, levar algo que mostrasse sobre a minha aula. Então, eu era o professor dos mapas. Quando eu entrava na sala de aula, já entrava com um mapa na mão e já te pendurava lá. Se eu estava dando uma aula sobre, vamos dizer, sobre a Europa, lá estava o mapa da Europa. Nunca falei sobre nada sem apontar. É aqui. É aqui. Não é? Seja onde for. Por que aparece tão grande o norte, essas coisas?
explicava para ele essas coisas, sul. Então eu era um professor preparado e por causa disso eu tinha alunos que me prestigiavam, que achavam minhas aulas extraordinárias. Ainda hoje, nessa loja que foi inaugurada, encontrei com uma moça lá trabalhando. O senhor é o professor Cláudio? Sou, sim. O senhor foi meu professor. Eu adorava as suas aulas. O senhor não dava aula, o senhor passeava conosco pelo mundo. Que beleza, né? Isso me faz bem até hoje. Todas essas coisas são boas. E eu vou dizer até a Segunda Grande Guerra me fez bem. Porque quando começou a Segunda Grande Guerra, eu estava aqui já olhando o desenvolvimento, ouvindo as rádios italianas, alemãs e brasileiras, né? Nós acompanhávamos daqui. De repente veio a convocação, né? A convocação foi uma convocação muito, vamos dizer, muito correta. O Exército convocou todo mundo que estava dentro daquela etapa. Quer dizer, quem nasceu em 21, 22, 23, 24, foi todos convocados. Convocou todos. Mas era muita gente, né? O que acontecia? Depois convocado, aí veio a nossa eterna corrupção, né? Eterna corrupção. Os ricos, os políticos, Liberados. Todos liberados. Todos liberados. Foi uma turma muito grande de Uberaba convocada. Nenhum rico. Até hoje, essa corrupção que nós temos é endêmica, é da nossa formação. Mas mesmo assim sobrou muita gente de classe média e classe mais pobre. Eu fui um deles, né? Fomos lá, fizemos nosso curso. Agora, nós já fomos convocados não para ser, vamos dizer assim, soldados do Exército Nacional. Nós fomos convocados para ser lutadores na guerra. Então, nós fomos preparados para fazer a guerra. Por quê? Vou abrir um parêntese. Getúlio Vargas, o presidente da época, ele não sabia a quem apoiar, porque todos queriam o apoio do Brasil. A Itália, que tinha muita influência aqui, por causa do grande número de italianos que sempre viveu aqui, e depois Mussolini, eles tinham muita influência no Brasil. E os alemães também tinham muita influência, porque nós respeitávamos demais a indústria alemã. Tudo que era bom era alemão, né? Naquela época era o seguinte, mercadoria boa era alemã. Não tinha aparecido naquela época ainda, vamos dizer, as boas mercadorias americanas, não. Mercadoria boa era alemã. Italiano, isso aí nem se falava, não é? Então a influência alemã e a influência italiana no Brasil era muito grande. E Getúlio ficou no impasse. Vai apoiar quem? O eixo ou os aliados? Para acabar com isso, os Estados Unidos fizeram uma pressão muito grande sobre o Brasil e teve uma época que mandou o seu presidente da República, o presidente Roosevelt, aquele aleijado. E o presidente Roosevelt, naquele tempo,
capital era Rio de Janeiro, né? Chegou aqui no Brasil com uma frota aérea enorme, viu? Chegou mostrando o poderio dele, a riqueza deles, viu? Então, houve naquela época até uma coisa muito triste, foi o seguinte, os americanos ainda estavam aqui, um avião de passageiros, cujo piloto era um berabense, cujo nome no momento eu não me lembro, chocou-se com um avião americano que transportava uma banda de música militar. Os dois caíram na Baía de Guanabara, morreu todo mundo. Mas isso é... Mas o fato é o seguinte, que Roosevelt conseguiu de Getúlio Vargas o apoio. O que é que Getúlio exigiu dele? A construção de uma real indústria metalúrgica no Brasil. Quer dizer, eu quero uma siderúrgica grande. Até então o Brasil só tinha uma micro siderúrgica, que era a Belgo Mineira, aqui em Minas Gerais. Mas a Belgo Mineira o que fazia? Fazia arame farpado, essas coisas. Aí fundamos a Volta Redonda. Essa siderúrgica, sem dúvida nenhuma, deu força, deu vigor para a criação da indústria pesada no Brasil. O Brasil ganhou muito com a adesão para a guerra, mas essa adesão foi comprada pelos americanos, viu? Aí os americanos conseguiram vamos dizer, a construção do aeroporto nas ilhas de Fernando Noronha, né? Porque os aviões da época não tinham condições de ir dos Estados Unidos à Europa. Então eles desciam para o sul, vinham até Natal, de Natal, Fernando Noronha, África e Europa. Quer dizer, deu um apoio muito grande para os americanos e nós ganhamos isso. Por sua vez, os submarinos alemães e italianos não nos davam trégua, viu? Não, eles não podiam mandar os seus navios, mas mandavam os seus submarinos. E os submarinos quase acabaram com os Itas. Os Itas eram os navios que transportavam os nortistas para o sul. Eles arrombaram, acabaram, afundaram esses Itas quase todos. Era a única coisa que nós, soldados, tínhamos receio dos alemães. Nós nunca tivemos receio, nem dos alemães, nem dos italianos. Nós estávamos prontos para ir para a guerra, viu? Mas nós tínhamos receio dos submarinos. E esse nome Ita, ele ficou na história do Brasil, porque nós tivemos um governador de Minas Gerais que chamava-se Itamar. Por que ele chamava Itamar? Porque ele nasceu num navio Ita enquanto vinha para o sul. Então, um nome bem bolado. Ele nasceu no mar, dentro do navio Ita. Então, chamou-se Itamar. Itamar foi um político aí, mediano, que, vamos dizer assim, que lutou muito. Ele era muito relento, não é? Lutou muito, mas não fez grandes coisas, não. Então essa era a nossa vida. Quando eu terminei o curso de sargento, porque eu fui lá não para ser soldado, mas para ser sargento
de combate. Então eu fiz um curso de sargento. Eu não fazia, vamos dizer assim, paradas, essas coisas, desfile. Quando era época de desfile, nós fazíamos um desfile muito ruim, né? Porque naquela época nós tínhamos o exemplo dos exércitos alemães, né? Naquelas marchas espetaculares. Depois os italianos imitando aquilo tudo. As nossas marchas aqui eram só protocolares. Porque nós tínhamos que ser preparados para a luta. Onde é que nós fomos fazer esse curso? São João del Rei. Nosso curso era feito nas montanhas, sobe e desce aquelas montanhas dia inteiro. O espaço entre São João del Rei e Tiradentes, hoje Tiradentes é um centro, vamos dizer, turístico, mas naquela época não. A única coisa que Tiradentes tinha era uma cadeia de mulheres, né? Era um vilarejo. Quando nós passávamos em frente à cadeia, as mulheres mexiam conosco, essas coisas, e nós com elas, vice-versa, essas coisas. Era uma vida muito interessante. Fizemos o nosso curso, recebemos as nossas divisas e fomos mandados embora para irmos para a Itália. Por que eu não fui até a Itália? Eu já estava esperando. Quando eles nos despacharam, eu fui mandado para Vitória, melhor, para a Vila Velha. Vila Velha, até hoje, tem um quartel do Exército muito bonito, que fica na praia, essas coisas. Naquela época era mais bonito ainda, porque eles fizeram uma grande ponte lá, ligando Vila Velha à Vitória, e acabaram inclusive com uma ilha que tinha lá. Se você for ver hoje, você não vê mais essa ilha. Mas o quartel está no mesmo lugar. No quartel, lá aconteceu outras coisas interessantes. Enquanto eu aguardava o meu embarque, o comandante me chamou. Eu li aqui nos seus dados, você é contadora, sou contadora. Você quer tomar conta do nosso, vamos dizer assim, do nosso material? Ah, perfeitamente, olha. O que eu ia falar para o meu comandante, né? Perfeitamente. Então você vai tomar conta do almoxarifado, você vai me fazer a relação de tudo que tem aqui, item por item, né? E eu vou te dar uma compensação. Qual é a compensação? Você não vai dar mais guarda. Você vai ter o regime normal dos sargentos. O que é? Eu dava serviço durante o dia, né? E à noite estava livre. Porque a guarda no quartel é uma guarda aborrecida, porque a gente ficava a noite inteira rodeando o quartel, armado, sem munição. Eu falava, o que adianta isso? Se eles vierem aqui, eles nos pegam porque não tem munição. Só tinha munição o comandante, né? Mas era assim, pronto, eu já não podia modificar. Muito bem. Então eu fazia isso. Depois a guerra foi diminuindo, caindo, essas coisas. Antes mesmo da guerra terminar por completo, eles já dispensaram os sargentos que estavam lá. E outra coisa, quando eu era soldado, eu ganhava R$84. Quando eu passei a sargento, eu já passei a ganhar 900 e tantos reais. Que diferença, hein? Quer dizer, enquanto eu era soldado, tinha que receber dinheirinho do meu pai. Depois, não precisava mais. Eu, mesmo no quartel, eu tive uma vida muito boa, viu?
porque eu sempre fui liberal nessa questão de comida. Comida para mim, qualquer comida serve. E eu alimentava muito no quartel. Aqueles que podiam mais só comiam fora do quartel. Eu não. Quando estava em serviço ou não, eu alimentava no quartel, de vez em quando fora. Quando eu saí do exército, eu já saí com dinheiro depositado no banco. Uma vez eu não fui porque estava com malária. A malária, perto, naquela época, na região lá de Vitória, tinha muito mangue e muita malária. E eu sempre fui muito curioso com essa história de bichinhos daqui. Então, toda vez que podia, eu ia até os mangues ver aquela quantidade de bichos, de caranguejos, dessas coisas. Eu acompanhava, achava aquilo muito bonito. O fato é que tive malária 2 vezes. Mas estava com malária. Uma vez estava lá na pensão onde nós morávamos, suando. Chegou um enfermeiro lá. O senhor que está com malária, senhor, vem aplicar uma injeção no senhor. Ele me aplicou uma injeção milagrosa, porque à medida que o líquido entrava pela via, a febre ia saindo. Quando ele terminou a injeção, eu já estava sem febre. Que maravilha! Os americanos tinham criado essa doença para a malária e usavam na guerra. Mais tarde eu vim aqui para Uberaba, eu tive também malária aqui. Então eu perguntei para um médico, por que não usa? Por que ainda tem malária? Eu tomei essa injeção assim, naquela época eu sabia até o nome dela. Fez tão bem, ele falou, porque a injeção tanto curava como matava. Quer dizer, você teve sorte, tomou a injeção e escapou. Mas muitos que tomavam a injeção morriam na hora. Essa injeção os americanos criaram quando estavam invadindo as ilhas japonesas, lá no Oceano Pacífico. Até hoje, a malária ainda existe, até hoje. E não conseguiram mais uma injeção daquela, que realmente não pode ser usada, porque você não pode aplicar um remédio tão perigoso assim. Mas para mim, não foi perigo, para mim foi a salvação. Né? Tem as passagens interessantes. Naquela época, viu, as estradas de ferro levavam nós para todo lugar. As estradas de ferro eram eficientes, eram poucas, eram concentradas mais aqui no sul do país, mas nós tínhamos estrada de ferro aqui em Minas Gerais, cuja bitola era 70 centímetros. A maioria era de 1 metro, não é? E tinha aquelas outras chamada bitola larga, que é 1 metro e tanto, quase com 1,5 metros, né? Essas tem até hoje. Nós ainda temos hoje bitola de 1 metro. Mas a estrada de ferro... Então peguei a estrada de ferro Leopoldina, de Vitória para cá. Essa é uma passagem. Quando eu chego no Rio de Janeiro, né, vem lá um conhecido uberabense. Ô, Plauto, você está aqui, que beleza, que é uma salvação. O que é? Eu conheci ele, esqueci o nome. Eu estou aqui, eu fui assaltado, me tomaram o dinheiro todo, eu não tenho nada, você precisa me ajudar. Eu tinha dinheiro, eu economizei e tinha dinheiro.
Eu fiquei com muita dó dele, dei uma boa gorjeta para ele. Obrigado, é uma salvação. Muito bem. Quando eu cheguei em Uberaba, né, porque lá em São Paulo eu peguei outra vez a estrada de ferro. Naquele tempo era tudo estrada de ferro. Cheguei aqui, encontrei um amigo lá, falei, eu encontrei fulano de tal lá no Rio de Janeiro, ele me pediu esse dinheiro. Eu disse, aquele é um malandro. Ele está lá há muito tempo tomando o dinheiro de todos que ele vê lá. A vida é sempre assim, quer dizer. Não, aqui em Uberaba não tinha o que fazer. Fiquei ajudando o meu pai, não é? Eu sempre que podia ia para a fazenda dos meus avós. A fazenda dos meus avós era aquela, vamos dizer, aquele mundo de terra, né? Ele tinha muito gado. Os currais eram aqueles currais imensos, viu? Tudo na terra. No tempo de chuva, os currais tinha barro em que os vaqueiros ficavam atolados até em cima da perna, viu? É muito gado, sem calçamento, sem nada, então é aquela barreira. Mas lá as fazendas eram muito interessantes, porque tinha um córrego, tinha rio, a gente nadava nos córregos, nos rios, né? E eles me levavam muito para ajudar, quer dizer, arranjava, me davam um cavalo arriado, acompanhava eles para levar sal. Tinha gado tão longe que a gente, para levar o sal até o gado e voltar, gastava o dia inteiro. Então, era bom. Então, aqui não tinha o que fazer. E eu não tinha uma universidade, não tinha nada. Daí é que eu fui fazer o curso de contabilidade, né? Pois é, agora... Depois, cansado disso, vieram as revoluções, né? Todas as revoluções. Eu nasci em 23. A de 1930, eu já tinha boa noção. Então eu acompanhava aquele movimento de soldados que aqui vinha. Os nordestinos eram, pelo menos naquela época, os soldados dos batalhões de luta, né? Então, esses soldados ficavam, em geral, alojados nas casas vazias da rua Arthur Machado. Uma dessas casas, que antigamente era um cinema, né? Lá ficavam aqueles soldados, soldados, já pensou, né? Vêm lá do norte, alojados aqui, eles faziam a maior farra possível, noite e dia, né? Mas eu ficava lá no meio daquela soldadesca, olhando as metralhadoras, essas coisas. Muito bem. Depois veio a de 32, né? Aí já era maior, mais curioso, aí observava mais, acompanhava mais. Naquela época, tudo para mim era novidade e eu acompanhava tudo, né? Teve uma época que os italianos invadiram a Abissínia, né? Hoje Etiópia, né? Tomaram a Etiópia, essas coisas. E os italianos, muitos vieram para o Brasil. Inclusive alguns italianos que tinham lutado lá na Etiópia. E tinham uns italianos muito falantes, muito conversadores, essas coisas, para mostrar importâncias. Eles traziam objetos da luta na Etiópia, aquelas facas, aquelas coisas de guerra, essas coisas, e mostravam para a população essas coisas. Nós tivemos italianos aqui que, quando abriram a Avenida Leopoldino de Oliveira, que era fundo de quintal, quando eu era menino era tudo fundo de quintal, quando construíram
hoje o grande hotel lá, o Cinema Metrópole, eu era menino, eu andava de velocípede no meio dos operários lá. O engenheiro que fez aquilo era um alemão gordo, né? De vez em quando ele me tocava de lá, né? Mas eu acompanhei tudo. O Cine Metrópole foi construído no terreno que era do Lavoura e Comércio, porque o Lavoura e Comércio era em cima, o terreno deles ia até o córrego, eles venderam aquilo para os Rodrigues da Cunha lá, eles construíram lá. Quando foram fazer o canal, já tinha italiano trabalhando lá. Então esses italianos, meu pai é italiano, eles estavam sempre lá com meu pai, conversando, essas coisas, mostrando. Depois teve um brasileiro que era pedreiro, muito hábil também, que trabalhou muito no primeiro canal. Eu me lembro de ter perguntado, por que vocês fazem tão torto assim? Porque podia fazer reto. Na época não tinha casa nem de um lado nem do outro. Eles foram fazendo torto. Agora eles procuraram tirar mais, mas era fazendo caracol mesmo. Por que faz isso? Por que não faz reto da Cismundo Mendes até Arthur Machado? É porque as voltas tornam a rua mais bonita, mais... Você vê que a mentalidade era diferente, né? Eles queriam uma coisa bonita. E os canais eram realmente bonitos. Mas não era para a nossa época, né? Nós precisamos de ruas retas, largas, essas coisas. Esses canais duraram muito tempo, foram modificados, essas coisas, até que taparam os canais. O que mais que eu disse? Você quer tomar uma aguinha primeiro? Quer tomar uma água? Não. Não quer? Não. Tá forte. Acho que se quiser entrar no Zé Ferreira... Nós podemos trabalhar no O senhor dava aula lá pro Erwin Piller, é isso? Foi convidado. Eu sou um dos fundadores do Colégio Dr. José Ferreira. Por quê? Eu já dava aulas. Na ocasião, já estava dando aulas lá para o Piller, não é? E aulas já em outras escolas. Então, um dia, os dois outros diretores me pegaram em qualquer lugar lá e falaram: Plauto, nós vamos fundar um colégio e queremos que você nos acompanhe. Por quê? Porque eu já era professor, já tinha experiência, eu era um professor aceito, quer dizer, as escolas me queriam, né? Nós já conversamos com a campanha nacional de escolas da comunidade, que era, vamos dizer assim, um núcleo que criava escolas no Nordeste, não é? Já conversamos, já conseguimos deles a licença, eles nos dão as vantagens de escolas para os pobres, mas nós queremos construir aqui em Uberaba uma escola de elite. Não tínhamos nada. Construir uma escola de elite sem nada, eu falei assim, vamos construir uma escola de elite. Como? Depois eu falar quem foram os outros dois. Sim. O Ângelo Manzan. Os dois que me procuraram eram Ângelo Manzan, promotor, advogado, promotor, muito temido, porque ele era um promotor bravo, e o Rubem Giacomo, médico, laboratorista, também muito cotado. Os dois procuraram o professor Plauto para ir com eles fundar um colégio. Plauto, já está combinado, já temos
legalização de fundar uma escola da comunidade aqui. Aí nós fomos discutir o nome da escola, essas coisas, e depois, aonde? Nós não tínhamos nada. Nada. Não, vamos conseguir o prédio para iniciar. Nós arranjamos o Grupo Escolar Brasil. A diretora da época, que esqueço o nome, quem sabe você lembra, uma diretora muito popular. Naquela época, eu tenho que ressaltar isso, as diretoras tinham autoridade. As diretoras eram diretoras. Elas mandavam, elas comandavam, elas faziam tudo. E as escolas eram boas, viu? Então a diretora falou assim, todas as classes, Paulina de Oliveira, diretora da época, as salas noturnas estão todas desocupadas, se ocupam quantas queiram. E ali nós começamos. Né? As condições da nossa escola eram o seguinte, nós íamos dar uma escola rija, custosa, mas que preparava bem os alunos. Outra coisa, nós tínhamos que receber os pobres. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma pequena propaganda de uma escola de elite, que ia dar um ensino de primeira. Como? O ensino de primeira para quê? Para atrair as pessoas ricas. Porque nós precisávamos de renda. Então combinamos entre nós, diretores, o seguinte, toda pessoa que dispusesse de bens, fazia matrícula lá com eles, fazia matrícula com os diretores, Ângelo Manzan, Rubem Giacomo, lá na secretaria, estabelecíamos um valor alto, né? Eles iam lá, aceitavam aquele valor, pronto. E o Plauto atendia os pobres. O Plauto tinha que atender os pobres, aqueles que não podiam pagar. Então, até criamos uma chamada ficha financeira, só para me orientar essas coisas. Então eu pegava o pobrezinho e falava, ele já, professor, eu não posso pagar, não, isso aí não tem jeito, mas meu filho precisa estudar. Então eu ia conversando com ele, e aqui, ali, ia descendo o valor, essas coisas. Exemplo, se nós estávamos cobrando 200 por mês, tinha gente que pagava 20. Todo que ia lá fazia matrícula. Ou ele pagava lá em cima, ou ele pagava lá embaixo. Se você não estudar, você vai ser posto para fora. Olha, a matrícula é 200, você paga 20. Nós fizemos matrícula de centenas de pessoas pobres que precisavam estudar. Eram os melhores alunos, porque eles não podiam sair da escola. E todo ano eles voltavam, e todo ano eles ganhavam um desconto. Criaram uma elite de estudantes na cidade que passava em todo lugar. Foi assim que surgiu o Zé Ferreira. À medida que o dinheiro foi entrando, guardando essas coisas, pagando um pouco para a campanha, né? Nós íamos aumentando aqui o patrimônio aqui. Tanto é que mais tarde a campanha deu o grito, né? Mas é por isso, né? Porque tinha que fazer crescer aqui. Aí compramos um terreno lá para a Badia e ali naquele terreno nós já criamos uma elite de estudantes. Mas aquela elite era gente pobre, viu? Que não podia perder
vamos dizer, os cursos superiores, essas coisas. Foi assim que nós criamos Zé Ferreira, coisa de primeira, viu? O Nilme nesse contexto, né? Nesse meio tempo, eu já tinha, vamos dizer assim, eu já estava encaixado nesse negócio de escola, essas coisas. Mas quando eu vim do Exército, um dos colegas no Exército que tinha sido dispensado também, que já tinha vindo antes do que eu, aqui em Uberaba, me telefonou: Plauto, aqui tem uns negócios, viu, que me parece bom. Você sabe, não, eu tinha ido, não foi bem assim. Eu tinha saído do Exército, né? Vim para cá, arranjei um emprego lá em São Paulo, né? Saí desse emprego lá em São Paulo. Então, o colega aqui falou: tem uns negócios aqui que me parecem bons. Você está desempregado mesmo agora, então você vem para cá e experimenta. Eu vim para cá e experimenta. O que era? Era uma representação de livros técnicos, principalmente medicina. Livros técnicos de medicina, algum pouco de odontologia. Mas veja a condição. Eles, uma firma judaica, me mandavam os livros em consignação. Eu vendia os livros, pagava a eles o livro e já ficava com a minha comissão. Não pagava nenhum livro. Eu vendia e pagava a eles. Vendi muito livro, viu? Para medicina. Era o único que fazia isso em Uberaba. Então foi assim que eu consegui um capital razoável, viu? Durante muito tempo. Quem é que acabou com isso? Eu não acabei com isso, não. Você já pensou em receber mercadoria de graça? É um grande negócio, né? Mas quem acabou com isso foi o presidente da República, o José Sarney. Você talvez não tenha vivido essa época, mas você se lembra, por acaso, daquela crise criada pelo Sarney, em que o dinheiro desvalorizava de um dia para outro? Vocês se lembram disso? Overnight. O dia desvalorizava. Como é que eu podia vender a prestação com dinheiro desvalorizando de um dia para o outro? Eu fazia prestações de 10. Então, quando veio aquilo, acabou com o meu negócio. Mas eu já tinha ganho muito dinheiro. E a Unilb? Mário Palmério, família Palmério? A família Palmério. Nesse meio tempo em que eu estava vendendo muito dinheiro, muito livro em prestações, né? E, consequentemente, ganhando muito dinheiro também, naturalmente, o Marcelo percebeu isso. O Marcelo já tinha construído já tinha construído uma parte só dessa faculdade. Um dia ele me chamou, conversou comigo, falou: ô Plauto, por que você não monta uma livraria aqui? O Marcelo, veja só, isso aí até devo muito a ele pela gentileza dele, viu? Eu falei: mas como é que eu vou te atender? Você não tem curso de medicina, não é? Ah, mas você tenta, às vezes. Eu, em princípio, não aceitei, não. Mas ele falou: não, veja só o que ele fez comigo. Falou: nós vamos em Ribeirão, vamos arranjar lá quem forneça os livros para você, e você simplesmente administra lá dentro da faculdade. Ele pessoalmente pegou um carro dele, me pegou e fomos, ele, em Ribeirão, andando naquelas livrarias todas de Ribeirão Preto. Nenhuma tinha condição de fazer isso, de fornecer os livros para que eu montasse.
porque eu não teria condição de montar aqui uma. Então ele foi lá e nós rodamos, eu e ele. Não conseguimos. E eu desisti, né? Mas, tempos depois, aí a iniciativa passou minha. Eu procurei eles e falei, vamos montar aqui um. Então eu montei uma bruta livraria aqui, mas eram livros diversos, alguma coisa para odontologia, e a venda aqui foi muito baixa para aquela quantidade de livros que nós tínhamos aqui. Então eu montei e mais tarde desmontei. Mas eu tinha que desmontar porque eu ofereci o livro à prestação. Com aquela inflação que surgiu, só tinha que desmontar. Ocioso aqui na cidade, né? Já, vamos dizer assim, numa cidade em que a distração era estudar, fazer curso superior, eu também já tinha curso, vamos dizer assim, segundo grau, essas coisas. Entrei na faculdade do Sr. Mário Palmelo e fiz o curso superior. O ano atrasado já fizemos 50 anos de formados, fiz curso de Direito. Colega eu tinha, não lembro, eu lembro assim, da amizade, eu tive uns colegas muito bons, porque quando eu fazia o curso superior aqui, ainda não tinha em Uberlândia o curso de Direito. Então, lá em Uberlândia tem muito advogado formado aqui. Uhum. Esses eram meus colegas e os de Uberaba, naturalmente. Eu nasci no dia 9 de abril de 1923. Como um velho professor, como um homem bem com a vida, né? Um homem que se considera feliz. Eu quero dizer à juventude, aos estudantes de hoje, que vale a pena estudar. Não importa que esse estudo represente algum sacrifício, porque qualquer sacrifício que se fizer para estudar, ele vai compensar no futuro. É preciso estudar. É preciso gostar das coisas boas. Não podemos perder tempo com coisas miúdas. Vamos ler muito. A leitura nos enriquece. A leitura nos traz vantagem enorme. Enobrece. A leitura nos traz conhecimento. Nós conversamos bem se nós lemos muito. De modo que o estudo é ler. E vamos ler. Mas ler muito, ler de tudo. Principalmente as coisas do dia a dia. Nós temos que estar por dia do que ocorre. O homem em dia com os acontecimentos é um homem procurado. Muita gente pergunta para ele o que aconteceu, o que é que o senhor acha que vai acontecer, o que é que eu posso fazer com o que está acontecendo. O homem de boa leitura ele tem resposta para tudo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que estudar em primeiro lugar. Nós temos que ler continuadamente, porque toda vez que nós lemos, nós estamos aprendendo. Leitura é o trunfo. Não podemos deixar de ler. E temos que ser curiosos. Muito curiosos. Curiosos para coisas boas. Não importa que seja coisas de economia,
que fez as coisas somente de conhecimento, conhecimento imediato, conhecimento prático, vantajoso. Toda leitura nos traz vantagem. Então, é estudar, ler. É isso que eu recomendo para a juventude.